Sejam bem-vindos ao Vai Dar Certo Concurso, meus amigos. Eu sou George Santos e ficarei com vocês nesses vídeos em que analisaremos várias questões da OAB, questões capitaneadas pela FGV. E nós estamos iniciando a analisar as questões de direito tributário ligadas à responsabilidade tributária. No vídeo anterior, eu analisei uma questão vinculada ao artigo 134 do Código Tributário Nacional. No vídeo de hoje, analisaremos uma questão relacionada à sucessão empresarial, na verdade, as operações de reorganização societária, e aí analisaremos como pano de fundo quem é o responsável tributário decorrente dessas operações. Perfeito? Sem mais delongas, vamos aqui para o enunciado da questão, e aí eu farei da mesma forma que eu fiz no anterior. Tá certo? Vou ler o enunciado, a cabeça da questão, já fazendo nossos comentários, já fazendo nossa revisão, e aí depois eu vou para o pano de fundo. Então vamos começar. O exame de ordem foi aplicado, já vou destacar aqui, ó, perceba, 2018.1. A pessoa jurídica XXX é devedora de contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Já vou destacar aqui qual é o tributo. E aí eu peço que os colegas lembrem, nós temos 5 tipos, 5 espécies tributárias, dentre as quais se destacam a contribuição. E aí ela está no artigo 149 da Constituição da República, e essa aqui em especial está no artigo 195 da Contribuição da República, como um dos tributos destinados ao financiamento da Seguridade Social. Tá bom? Então, CSLL é um tributo destinado, nos termos do artigo 195 da Constituição, ao financiamento da Seguridade Social. Tá bom? Então, ela está devendo esse tributo, além de multa de ofício e de juros moratórios. Ou seja, uma penalização aqui em razão da mora, do atraso. Então, relativamente ao exercício de 2014, toda informação do enunciado da questão é útil, tá bom? Então, vá fazendo sua prova, sublinhando, riscando. E continuemos. O referido crédito tributário foi devidamente constituído por meio de lançamento de ofício e sua exigibilidade se encontra suspensa por força de recurso administrativo. No ano de 2015, a pessoa jurídica XXX foi incorporada pela pessoa jurídica ZZZ. Volta na tela comigo. Então, essa questão traz uma série de informações. Então, você viu que eu fui fazendo, já fui anotando, já pensando aqui e acolá, e eu te sugiro que você faça isso na prova, tá bom? Beba um gole d'água. A água é sempre importante quando você está estudando, que você está mexendo, você está colocando seu cérebro para funcionar, e o principal combustível dele é a água, tá bom? Então vamos aqui comigo, volta aqui no quadro. Essa questão exige que você tenha em mente a questão da reorganização societária, das reorganizações societárias. Questão muito legal, muito simples. Às vezes é só um punhado de artigo e às vezes você fica perdido num nome bonito, obnubilado por isso, né? Mas eu estou aqui para facilitar a tua vida. Eu peço que você leia a Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6404, do ano de 76. Tá bom? Então vamos lá, especialmente os artigos 222 e seguintes. Vamos lá, meus amigos, o que é que nós temos aqui? As reorganizações societárias. E aí a primeira, nós temos a operação de fusão. Operação de fusão. No que consiste a operação de fusão, Jorge? Pessoal, nada demais. Eu tenho uma sociedade A e ela vai se fundir a uma sociedade, no meu exemplo que é a sociedade B, e elas gerarão, com a extinção da personalidade delas,
A sociedade C. Aqui nós temos as sociedades fundidas. Fundidas, volta aqui rapidinho. Fundidas. Não esqueça, olha aqui, não esqueça o N, tá bom? Muito cuidado. Não esqueça o N, é fundidas. Volta lá. Então, nós temos a operação de fusão, em que as sociedades A e B se fundirão para gerar C. Olha o que acontece com elas. Elas têm a personalidade jurídica, elas são extintas, tá bom? E aí geram uma terceira sociedade, a sociedade C. Pessoal, na verdade, a grande preocupação que tem nisso aqui é o que acontece. Ó, A e B se juntam, se extinguindo para gerar C. O que acontece com os débitos anteriores? No nosso caso, o que acontece com os débitos tributários anteriores? Volta lá. Você sabe que quando elas praticaram o fato gerador, elas eram contribuintes. A praticou o fato gerador e virou contribuinte. B praticou o fato gerador e virou contribuinte. Por exemplo, os fatos geradores acontecidos em 2014. O que acontece? Essa operação aqui aconteceu e C nasceu em 2015. O que acontece? Meus amigos, no ponto de vista tributário, C passa a ser responsável tributário pelos débitos de A e B, tá bom? Principalmente com relação às obrigações tributárias nascidas em 2014. Vamos lá, vamos seguir. Tem outra operação. Qual é a operação? A incorporação. Incorporação. Já olha, você está ficando assim, é fácil. Sim, é fácil. Incorporação. O que acontece? No caso, eu tenho uma sociedade A, que ela vai incorporar, né? Vai incorporar B, será incorporada por A. E aí o que acontece? Aqui, ó, sociedade incorporadora. Sociedade incorporadora. E essa aqui, B, será a incorporada. Dessa operação, A resultará mais forte. Porque, ó, vou fazer até pontilhado para você visualizar. B será extinta, B será incorporada por A. A, perceba, ela sai dessa operação mais pujante, mais forte, eu vou falar gordo, mas não é adequado, né? Mas você entendeu. E aí B, ela é extinta, tá bom? A grande pergunta é, por exemplo, isso acontece em 2015. E aí, antes da incorporação, B tinha débitos em 2014. O que acontece? B tinha débitos tributários, B era contribuinte. O que acontece nessa operação de incorporação? A, que não morreu, continua responsável, continua devendo na condição de contribuinte por seus débitos, obviamente. Mas, ó, com relação a B, que morreu nessa incorporação, ela passa a ser responsável tributário por aqueles débitos de 2014. Não é? Fala a verdade. Assim fica bacana, né? Assim fica fácil. Vendo, entendendo. Direito tem que ser estudado assim, pessoal. Não entendeu? Para, desenha. É o que eu faço. Volta lá, volta lá. Agora eu tenho a operação de cisão. Mas, ó, a cisão pode ser total, ou a cisão pode ser parcial. Cisão total, eu tenho aqui uma sociedade A, e aí ela vai se cindir, gerando B e gerando C. Volta aqui. Exatamente. É o que você está pensando. Pense numa pizza. Na verdade, hoje você está estudando, vai ter o jantar que merece. Então peça uma pizza, tá bom? E também é uma excelente chance para você ver se o seu parceiro ou sua parceira merece ficar com você o resto da vida. Principalmente se ele não for
se ele ou ela não for do campo do direito, tá bom? Porque, meu amigo, minha amiga, se a pessoa ri de uma piada jurídica não sendo do direito, essa pessoa é o seu companheiro para a vida toda. Então hoje você vai pedir uma pizza e vai partir a pizza ao meio e vai olhar para ele ou para ela e dizer, ó, isso aqui é uma cisão total. Bacana? Então, se a pessoa ri, ele é seu companheiro para o resto da vida. Volte aqui comigo. Agora na cisão parcial, nós temos, na cisão total, perceba que A, ela se extingue, gerando B e C. Então, se A tinha débito, senhor, tributários em 2014, isso aqui aconteceu em 2015, B e C passam a ser responsáveis tributários pelos débitos de A, que morreu com a cisão total. Ao revés, na cisão parcial, senhores e senhoras, nós temos aqui A, que aí sofre uma cisão parcial. E o que acontece na cisão... Na cisão parcial. Na cisão parcial. A continua viva, embora com patrimônio menor, que é transferido a uma sociedade. Entendeu? Lembra aí do Pac-Man, ou mesmo lembra da pizza. Volta aqui. Nesse caso, você vai dar apenas um pedaço da pizza para uma pessoa. E aí aquilo você está fazendo numa cisão parcial. Perceba que a pizza ela continua viva em sua integralidade, embora com o corpo reduzido, não é? A mesma lógica acontece aqui, vai. E aí, ó, A não morre. Ela sai dessa operação com patrimônio reduzido, tá percebendo? Então, se eu tenho A devendo tributo em 2014, isso se dá em 2015, A, porque continua viva, ela continua como contribuinte. Mas B pode ser chamado a responder na condição de responsável tributário, no limite, obviamente, do patrimônio transferido. Tá bom? E aí, por fim, nós temos a operação de transformação. O que acontece na operação de transformação? Volta aqui para mim também. Na operação de transformação, senhores e senhoras, há uma peculiaridade, há uma sutileza. Porque uma sociedade que é transformada, ela não se extingue. Porque, na verdade, a operação acontece na sua intimidade. Por quê, Jorge? Porque, na verdade, ela apenas muda o seu tipo societário. Olha aqui. Então, eu tenho uma sociedade A, que ela é limitada, LTDA, e aí ela se transforma em sociedade anônima. Ela apenas muda o seu tipo societário. Não há extinção de personalidade jurídica, nem há nascimento de outra personalidade jurídica. A sociedade permanece a mesma, apenas mudando o seu tipo societário. Não fica fácil entender assim? Fica muito legal. Como eu disse precedentemente, desenhe, não está entendendo, decomponha o artigo. Você precisa entender a racionalidade, até porque quando você entende, possivelmente você jamais esquecerá. Então, vamos lá? Vamos lá? E aí, eu tenho que entender, eu fiz tudo isso para você entender o CTN, ver como fica fácil agora. Então, vamos lá para o 129. O 129, ele abre essa seção. Que seção? A responsabilidade dos sucessores. E aí é muito legal porque o 129 diz o seguinte, ó, o disposto nesta seção, ou seja, o que eu estou dizendo aqui, que eu vou dizer doravante daqui para frente, tem que ser entendida no seguinte sentido. Qual o sentido? Aplicação por igual aos créditos tributários. Créditos tributários. Se é crédito tributário é tributo e multa, não é? Massa. Os créditos tributários definitivamente constituídos, ou seja, já lançados com preclusão administrativa, ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Volta aqui.
Deu uma confusão? Mais ou menos, né? Talvez. Mas, ó, o que é que ele está querendo dizer? Volta aqui. Na verdade, você vai ter como referencial sempre a operação societária. Por exemplo, aqui a operação societária de 2015. E o que ele está dizendo, ó, a sociedade que resultar dessa operação, ela vai ser responsável tributário por qualquer crédito tributário, desde que se trate de obrigação tributária surgida anteriormente. Ou seja, fato gerador anterior à operação societária, seja ela, ó, a fusão, a cisão, a incorporação e a transformação. Tá bom? O que importa é que o fato gerador foi anterior. Quer a confirmação disso? Vamos para o 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Sim, você já viu comigo que a Lei de Sociedades Anônimas, Lei de Sociedade Anônima, fala o quê? Em fusão, cisão, incorporação ou transformação. E o CTN está esquecendo o quê? Está esquecendo a cisão, não é? Por que isso? Porque, meus amigos, o CTN é do ano de 66. E a lei da sociedade anônima é da década de 70, né? Do ano de 74. E aí o que acontece? O CTN, na época, só falou em fusão, está aqui no 132, né? Transformação ou incorporação. Faltou a cisão. A cisão veio aqui, ó. Então, você vai atualizar e vai falar aqui, ó, na cisão. Que bacana. E aí você já sabe o que acontece na cisão. Tá bom? Então, você já está municiado para compreender a racionalidade do enunciado sumular do STJ. Porque, ó, volta aqui comigo. Surgiu a dúvida na interpretação, né, nas reorganizações societárias que aconteceram no Brasil afora nesses anos. Vem cá, chegou a dúvida ao STJ. Beleza, foi feita a reorganização societária, foi feita uma fusão, uma cisão, uma incorporação. A pessoa jurídica resultante dessa operação, ela herda o quê? Só os tributos ou também as penalidades? Disse o STJ, a sociedade resultante dessas operações vai herdar todo o passivo, seja tributo, seja multa. Olha aí o enunciado sumular número 554, o verbete sumular 554 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange, vou destacar, não apenas os tributos devidos, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Como eu vos disse, está aqui a operação societária. Tudo o que aconteceu antes será herdado na condição de passivo pela pessoa jurídica decorrente disso aqui. Volta? Não ficou fácil? Tenho certeza que ficou fácil. Então, qual é a tua premissa? Feita uma operação societária, a sociedade decorrente dessa operação societária, dessa reorganização societária, sucederá em tudo. Ela herdará todo o passivo. Ficou fácil? Vamos para a questão agora? Vamos fechar essa questão, vamos levar essa questão para casa. Então, a pessoa jurídica XXX, ela é devedora de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, ó, aqui nós temos a XXX, ela está devendo CSLL. Isso aconteceu, você já sabe, em 2014, né? Ó, além de multa de ofício e juros moratórios, CSL mais multa mais juros, ou seja, uma questão punitiva aqui. Relativamente ao exercício 2014, o referido crédito tributário foi devidamente constituído por meio de lançamento de ofício e sua exigibilidade se encontra suspensa por força de recurso administrativo.
No ano de 2015, a pessoa jurídica XXX foi incorporada pela pessoa jurídica ZZZ, ou seja, o tempo passou e aí no ano de 2015 nós temos a sociedade incorporadora, qual? ZZZ. E aí nós temos a incorporação de XXX, né? Você sabe que pelo enunciado súmula STJ 554 que ZZZ, por ter incorporado XXX, ela incorporou todo o passivo, ou seja, não só os créditos, como também todos os débitos, inclusive tributários, inclusive punitivos. Tá bom? Então, o que a FGV diz? Ó, aqui, ó, vou ler aqui. Sobre a responsabilidade tributária da pessoa ZZZ no tocante ao crédito tributário constituído contra XXX, assinale a afirmativa correta, a FGV, que é o enunciado correto. Vamos lá. Opção A. A incorporadora ZZZ é responsável apenas, já usou um apenas, já vai mal das pernas, né? Pelo pagamento da CSLL e dos juros moratórios, né? Está afastando a multa de ofício. Não, herda todo o passivo. Então, está equivocada a questão. Vamos lá, opção B, a incorporadora ZZZ é integralmente, opa, já gostei disso aqui, integralmente responsável tanto pelo pagamento do tributo da CSLL, quanto pelo pagamento da multa e dos juros moratórios. Aqui está a redação do enunciado do STJ, enunciado súmula 554. Então você já vê aqui que a resposta é essa. Mas vamos continuar, não é? Porque pode ter uma pegadinha que a gente não vê e a gente continua para ver inclusive o erro das demais opções. Opção C, a incorporadora ZZZ é responsável apenas, já usou apenas, já está errada, pelo tributo, uma vez que em razão da suspensão da exigibilidade não é responsável pelo pagamento das multas e dos demais acréscimos legais. Não, é responsável por qualquer crédito decorrente de fato gerador praticado antes da operação societária. Então, nós temos o erro da opção. Opção D, última opção, a incorporadora ZZZ é responsável apenas pela CSLL e pela multa, não sendo responsável pelo pagamento dos juros moratórios. Ela é responsável por tudo, né, senhoras e senhores? Então, nós temos aqui como resposta a opção B, tá bom? Volta aqui comigo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não se deixe levar pela redação, que às vezes faz com que você fique triste, você se desespere, mas você me tem, eu estou aqui com você nessa caminhada para deixar as coisas mais claras, tá bom? Estamos juntos, um forte abraço, graça e paz.